Bom, gente, sejam bem-vindos à nossa aula de biomas do Brasil, certo? Na aula passada, nós falamos sobre os grandes biomas do planeta. Aí nós falamos sobre as florestas temperadas, tundras, taigas, desertos e por aí vai. Aquela coisa toda que nós falamos na aula passada. Os grandes biomas do mundo, espalhados pelo mundo. Hoje nós vamos falar especificamente dos biomas do Brasil, que estão dentro do nosso país, ok? Aqui eu deixei algumas fotinhos aqui, então vamos descobrir de que lugares são essas fotinhos, né? Aqui nós temos uma área inundada, né? Parecida com um grande Pantanal, ó, fica uma dica, né? Quem sabe não é um Pantanal. Então vamos seguir adiante, né? Mas antes vamos assim nos lembrar do que é um ecossistema. É o conjunto formado pelos seres vivos que habitam certo lugar e pelas características do ambiente em que vivem. Olha só, vamos ver de novo. Ecossistema é o conjunto formado pelos seres vivos que habitam certo lugar e pelas características do ambiente em que vivem. Então, significa que um bioma representa um ecossistema, né? Bioma também é um conjunto de diferentes ecossistemas, viu? Se um bioma representa um ecossistema, né? O bioma é um conjunto de diferentes ecossistemas que possuem certo nível de homogeneidade. Lembra dessa palavra aqui? Eu só estou lembrando algumas coisas que eu já falei, né? Semelhança. Então são as comunidades biológicas, as populações de organismos da fauna e da flora interagindo entre si e interagindo também com o ambiente físico. Nessa questão do ambiente físico nós temos o clima. E o clima, por exemplo, não dá para um urso polar, por exemplo, viver no deserto, né? Então nós podemos observar que há animais que são adaptados a certos biomas, assim como algumas pessoas. A gente não vê um esquimó vivendo no Rio de Janeiro, né? Vou fazer uma comparação assim. Então a gente vê que existem adaptações pelo mundo. O conjunto de todas as regiões da Terra, onde existem seres vivos, inclusive os humanos, é denominado biosfera. Ok? Então, esses são conceitos que com certeza estarão nas nossas atividades, né? Serão cobrados das nossas atividades, esses três conceitos. Seguindo, aqui nós temos os biomas do Brasil. E eu já adianto que nós temos 6 biomas no Brasil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica e o Pampa. Aqui no mapinha ao lado, aqui, um mapinha, geografia fundamental, nós temos a localização deles. Aqui nós estamos falando do bioma Amazônia, dentro do Brasil, certo? Lembrando que a Amazônia também, ela parte para alguns países aqui fora do Brasil, ao redor, que fazem divisa, né? Mas vamos deixar esses caras de fora, nós estamos falando somente no Brasil. Ao centro do Brasil, né? Centro, vamos chamar isso aqui de centro-nordeste, de centro-oeste, centro-sul, né? Vamos chamar isso aqui, não existe exatamente essa denominação, mas vamos chamar, porque não é só no centro. Nós temos o bioma Cerrado. A cidade de Brasília fica mais ou menos por aqui, dentro do bioma Cerrado. Nós temos o bioma Pantanal, o menor de todos os biomas, né? O bioma Caatinga, especificamente brasileiro, nós vamos falar sobre ela depois. Esse bioma não existe em parte alguma do planeta, somente no Brasil. A Mata Atlântica, bioma Mata Atlântica, que por ser atlântica, esse Atlântica ele vem do Oceano Atlântico, então
já nós temos assim na nossa mente que é um bioma que fica em todo o litoral brasileiro. E vocês podem olhar que ele praticamente só aqui no Rio Grande do Sul, no finalzinho aqui no Rio Grande do Sul, é que ele já não existe mais, né? Esse bioma é um bioma que está em extinção. Ele era bem maior, né, quando os portugueses chegaram aqui. Mas foram acontecendo algumas coisas, a civilização foi crescendo, matas foram sendo derrubadas e o nosso bioma basicamente é o que está aqui nesse mapa hoje, ok? Então vamos partir para o entendimento de cada um deles, começando pela Amazônia. A Amazônia, o bioma Amazônia, nós temos no estado do Amazonas, obviamente, né? Amapá, Rondônia, Acre, Pará e Roraima. Esses são os estados brasileiros onde encontramos o bioma Amazônia. O que ela é? Uma floresta tropical. O solo dessa floresta não é muito rico, né? Possui muito humus no solo. Lembram o que é o humus? Eu sempre brinco, né? Aquela meleca formada pelas folhas que caem no chão. Aí com o tempo elas viram uma meleca, mas aquele é muito rico, né, para as plantas sobreviverem, né? Possui um perfeito equilíbrio do ecossistema. Tudo que ela produz é aproveitado de forma eficiente. Tudo que encontramos na Amazônia é aproveitado ou reaproveitado. Por isso que ela é tão rica e tão querida, né, pelos países do mundo, né? Tão cobiçada pelos países do mundo. A grande quantidade de chuvas na região também colabora para o seu perfeito desenvolvimento. Então nós temos aqui algumas fotinhos da Amazônia, né? Eu sempre vou lá nos lugares tirar foto para vocês, né? Negócio de lembrar disso. Com as fotos, pode ver, é uma mata fechada, né? Com exceção dos lugares onde há desmatamento, onde o desmatamento foi feito, mas na questão, eu sempre vou falar aqui na questão original dos biomas, né? Sem a ação do homem. A princípio era uma mata fechada, onde mora ainda, a nossa onça pintada, né? Nossa onça pintada, símbolo do nosso animal, símbolo do nosso Brasil, né? A nossa onça pintada lá na África é conhecida como leopardo, né? Pois existem lá deste pelo aqui, desta pelagem, e também um de pelagem parda, né? Toda lisinha de pelagem parda. Então eles consideram tudo a mesma coisa lá. Nós aqui chamamos de onça pintada. Alguns animaizinhos aqui da Amazônia, né? A arara azul, alguns lagos, rios, né? Qual é o rio principal lá da Amazônia? Muito fácil, o rio Amazonas. Temos outros, mas o principal é o rio Amazonas. Aliás, o maior rio do mundo, ok? Algumas áreas alagadas da Amazônia, para nós termos uma ideia, assim, do que o rio faz quando na sua questão de cheia, né? E vamos adiante, o cerrado. A presença marcante de folhas de galhos tortuosos e de pequeno porte. Nós vamos olhar umas fotos ali, nós vamos ficar meio... vamos achar o lugar meio feio, né? Mas ele não é. Né? Raízes de arbustos são profundas, né? Propriedade para a busca de água em regiões profundas do solo, em épocas de seca. Ou seja, na época de seca, essas raízes profundas, né? Elas auxiliam na busca de água, tanto aos homens, né, quanto aos animais. Cascas de árvores são duras e grossas, folhas são cobertas de pelos. Olha que estranho, né? Folhas cobertas de pelos. Uma época bem chuvosa e outra seca. Então, existem duas estações, a estação da chuva e a estação da seca no Cerrado. E quando a estação da seca é uma estação seca mesmo, né? Seca tipo deserto. O solo de composição arenosa, quase sempre esses locais onde há uma estação chuvosa e outra seca, o solo é arenoso, quase sempre, né?
Onde é que fica isso? Na região centro-oeste do Brasil, ou seja, nos estados de Mato Grosso do Sul, Goiás e Tocantins, aquela região que eu estava mostrando para vocês. Lembra quando eu falei de Brasília, né? Está presente também nas seguintes regiões: oeste de Minas Gerais e sul do Maranhão e Piauí. Ok? Aqui nós temos uma foto do nosso cerrado que poderia muito bem ser dita que foi tirada na África. Por quê? Porque o nosso cerrado é a savana africana, ou a savana africana é o nosso cerrado, né? E vice-versa, né? É somente uma nomenclatura diferente, mas é o mesmo bioma, né? O mesmo tipo de bioma. Imagine que aqui nós podemos ter uns leões correndo, uns cervos, né? Nós podemos ter. Então aqui temos outras fotos, olha só, né? Regiões, é uma região linda quando ela não está na seca, né? Seguindo, Pantanal, né? Um dos ecossistemas mais ricos do Brasil. Onde tem água, tem riqueza. Onde é que fica? Mato Grosso do Sul, né, na região sul, Mato Grosso do Sul, na região noroeste, Paraguai, na região norte, e Bolívia. Aqui você tem esses dois países aqui de fora do Brasil, só para nós termos uma ideia que fica além do nosso Brasil também, né? 228 mil quilômetros quadrados. Pantanal é formado por uma bacia e está situada na bacia hidrográfica do Alto Paraguai. Então, qual é o rio que inunda o nosso Pantanal brasileiro? O Rio Paraguai e seus afluentes, claro, né? Que alagam a região formando pântanos. Pantanal, pântano. Vamos lembrar disso, né? A época de chuvas e cheias dos rios ocorre durante os meses de novembro a abril. Então, quando está começando o nosso verãozão aqui no Rio Grande do Sul, né, novembro, dezembro, março, abril, né, quando o sol está pegando aqui em Porto Alegre, aqui, lá no Pantanal está tudo alagado, tudo alagado. É muito diversificado o nosso bioma, né, abrigando grande quantidade de animais. Aqui temos algumas fotos da região, isso, obviamente, na época de seca, não é na época do alagamento, né? Existem pessoas que moram lá, obviamente, em todos esses biomas brasileiros, existem pessoas que moram lá. Olha aí, imagina que cada situação dessa aqui de água, né, ela vai encher e vai alagar. Isso aqui tudo vai ficar alagado e não vamos enxergar mais a terra. Isso tudo vai virar um grande rio, né? A Caatinga. Bom, na região do semiárido nordestino, lembrando que eu falei que a Caatinga é o nosso bioma aqui, né? Bioma tipicamente brasileiro, né? Na região do semiárido nordestino, do norte de Minas Gerais, sul dos estados do Maranhão e Piauí, ou seja, lá no nosso nordeste. E se nós olharmos essa fotinho aqui do lado, nós lembramos da situação do Nordeste mesmo, né? Um bioma seco, com cactos, árvores secas, lembra muito os desertos, né? Não os desertos da África, mas os desertos americanos, né? Lembra muito. Poucas chuvas, presença de solo seco, forte presença de arbustos com galhos retorcidos e com raízes profundas. Aí aqui nós estamos vendo cactos, né? Presença de cactos e bromélias. Na época da seca, os arbustos perdem totalmente as folhas, que é o nosso caso dessa nossa foto aqui ao lado. Isso aqui, como eu disse, uma época de seca. Aqui temos outras fotos. Aqui já dá para ver que não era uma época totalmente de seca, mas estava encaminhando-se para uma época de seca, porque nós ainda temos algumas folhinhas nas árvores que vão cair totalmente, né? Os nossos cactos aqui, regiões secas, ou seja, não é um bioma muito legal, né? Mas o pessoal mora lá. Inclusive o vaqueiro nordestino, ele utiliza aquela roupa de couro justamente para poder entrar no meio deste bioma e não arranhar-se
com as árvores, né? Por isso que ele usa aquela roupa de couro e aquele chapéu de couro. Bom, o Pampa, ou Campos Sulinos, é um outro bioma, né? Mas vamos chamar de bioma Pampa, fica mais fácil, né? Vegetação rasteira, sul do Mato Grosso do Sul, nordeste do Paraná, sul de Minas Gerais e norte do Maranhão. Também é no sul do Rio Grande do Sul, região conhecida como Pampas Gaúchos, que encontramos em maior extensão. Então, onde nós encontramos a maior parte do Pampa? No Rio Grande do Sul. Árvores de pequeno porte, não dependem de grande quantidade de chuvas, sua extensão atinge os territórios da Argentina e o Uruguai também, né? Aqui nós temos algumas fotos. Quem aqui do nosso Rio Grande do Sul, quando vai viajar para o interior, já não viu imagens assim, né? Com rios, com plantações de arroz, né? Olha só, ali pegamos uma estrada e vamos para o interior, passamos e só vemos imagens assim, né? Quem já não viu, né? A nossa Mata Atlântica, aquela que eu falei que está em extinção, região litorânea brasileira, ou seja, todo o litoral brasileiro, então não é difícil de saber onde localiza-se. O nome Atlântica vem do Oceano Atlântico, então vem do litoral, né? Lembrando que o Oceano Atlântico é a nossa praia aqui, né, de todo o litoral brasileiro. Aproximadamente 100 mil quilômetros quadrados, é uma das mais importantes florestas tropicais do mundo. Uma riquíssima biodiversidade, fauna e flora riquíssima, encontra-se em processo de extinção, pela ação do homem, obviamente, né? Atualmente, as especulações imobiliárias, o corte ilegal de árvores e a poluição ambiental são os principais fatores responsáveis pela extinção desta mata. Ou seja, as matas estão sendo cortadas para construir prédios para o homem morar, né? As principais características aí da Mata Atlântica: árvores de médio e grande porte, floresta fechada, como a Amazônia, né? Rica biodiversidade, que eu já falei, flora, né? Fauna. Aí nessa fauna aqui nós podemos citar mamíferos, anfíbios, aves, insetos, peixes e répteis. Observem que todas as formas de vida, né, nós encontramos na nossa Mata Atlântica. Na região da Serra do Mar, forma-se na Mata Atlântica uma constante neblina. Lembrando aqui que quando nós vamos para a nossa praia aqui, quando nós chegamos ali, estamos chegando naquela região de Osório, onde tem aqueles montes de morros, vários morros assim, nós olhamos assim para o alto dos morros e existe uma neblina, né? Principalmente pela parte da manhã, sempre com aquela neblina. Isso é a nossa Mata Atlântica, né? Aqui no Rio Grande do Sul nós temos acesso a ela, né? Seguindo, tem algumas fotos horríveis aqui da Mata Atlântica, né? Olha, observa, é um dos biomas mais lindos que nós temos aqui, a Mata Atlântica, né? Olha só, os animais, aqui a neblina que eu citei, né? Muitos morros, muitos lagos, córregos, rios, né? Essa neblina aqui que vem da onde? Vem do mar, né? Alguns animais, como aqui, esse aqui é o nosso bugio, aqui no Rio Grande do Sul. Esse é o nome dele, né? Bugio. Certo? E era isso aí a nossa aula de hoje. Lembrando que temos uns exercícios para fazer lá no nosso portal, bem como a atividade 1, certo? Não vamos esquecer de realizar. Ok? Então aguardo vocês, até a próxima aula, bons estudos e tudo de bom, fiquem com Deus, se cuidem, gente. Grande abraço.